Prefeitura Municipal de Santa Luz. Pedido de versão do Dr. Germano, que eu passo a relatar. Muito bem. Prestação de contas anual do município de Santa Luz, exercício financeiro 2010. Gestor prefeito José Lima de Araújo. Média de atraso dos balancetes documentais, 70 dias. Balancete eletrônico, 64 dias. Balanço geral, somente 8 dias. Índices constitucionais. Despesa com manutenção e desenvolvimento, ensino, 45%. Despesa com ações de serviço de saúde pública, 26%. Despesa de pessoal do Poder Executivo, 49%. Despesa profissional magistério, 70%. Repasse à Câmara, 5,8%. Ministério Público de Contas, emitiu parecer prévio recomendando a reprovação das contas do chefe de Executivo Municipal, do Executivo Municipal, e o julgamento de irregularidades às contas da Prefeitura Municipal. Assim também o fez em relação ao Fundeb, FMS, Câmara Municipal, com multas, igualmente às contas da Prefeitura Municipal, que foram também com multas. Já relativamente ao FMAS, regularidade com ressalvas e multas. Imputação de débito de 1.872, presidente da Câmara de Vereadores, sendo 1.747 decorrente de divergência da movimentação financeira e 125 por taxa de devolução de cheques sem fundos. Comunicação ao Tribunal de Contas da União sobre irregularidades apontadas nos convênios. Comunicação ao Promotor de Justiça da Comarca de Santa Luz para que acompanhe o efetivo ressarcimento ao erário. E também comunicação à Procuradoria Regional do Trabalho para tomar conhecimento das contratações efetivas sem concurso. As falhas do prefeito em relação às contas de governo foram intempestividade, como já se disse, no encaminhamento dos balanços, do balanço e balancetes, e também do PPA e LDO, impossibilidade de identificação dos valores do crédito acionários abertos durante o exercício em razão de não envio de dados consistentes via SAGAS, existência de déficit orçamentário de execução, ausência de esclarecimento acerca de providências adotadas para reaver ou regularizar o ativo realizável, não registro da dívida interna fundada, contas de gestão, também a intempestividade no envio das documentações, emissão de 16 cheques sem provisão de fundos, no valor de 27 mil, ausência de processo licitatório, fragmentação de despesa, existência de débito junto à Eletrobras e à GESPIS, ausência de comprovante de despesa, convênio, ausência de informações sobre débito por bloqueios judiciais. FMS, aliás, antes o Fundeb, ausência de processo licitatório, fragmentação de despesas, ausência de informações, pagamento de dívida, irregularidade de despesa com serviços contábeis. FMS, ausência de processo licitatório, fragmentação de despesas, contratação de serviço médico sem envio de documentação legal, contratação de profissional da saúde com mais de 2 vínculos empregatícios. FMAS, irregularidade de processo licitatório, irregularidade de
administração, contratação serviço terceiro, pessoa física. Conta de gestão, Câmara Municipal, atingiu satisfatoriamente todos os índices. E o gestor João Ronaldo de Carvalho, presidente da Câmara, inicialmente, intempestividade no envio de balancete e documentação complementar. O segundo gestor, James Rodrigues da Silva, intempestividade no envio de balanceio eletrônico e documentação complementar. Emissão um cheque sem provisão de fundo no valor de R$ 800. Ausência de processo licitatório, ausência de documentação legal, contratação de serviços jurídicos. Este é o relato. Em discussão a matéria, com a palavra o doutor Germano Silva. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, doutor representante do Ministério Público, serventuários, nobres colegas e demais presentes. Senhores, no que concerne às contas de governo e às contas de gestão da Prefeitura de Santa Luz, no meu entender, assiste razão em parte ao Ministério Público. Há uma certa devolução de cheques sem fundos e um atraso que comprometem a regularidade da prestação de contas, mas essa administração tem se esforçado bastante para cumprir todas as determinações desta Corte e esperamos que no exercício 2011 essas falhas não venham mais a ocorrer. Lembro que quando assumimos a parte jurídica da Prefeitura, foi numa prestação de contas de relatoria do conselheiro Anfrísio, em que havia a devolução de 100 cheques sem fundos. Hoje nós estamos com 16 apenas e em 2011 não há mais nenhum cheque sem fundo. Isso demonstra, e assim como o atraso, isso demonstra que o prefeito tem adotado todas as medidas cabíveis e agido com boa fé. Senhores, com relação ao débito, a única parte que irei me ater, solicitado pelo Ministério Público, o atraso nesses pagamentos do INSS. Ele, às vezes, essa corte aqui já sentou em vários julgados o entendimento de que não comporta o pagamento desses atrasos, até porque, embora seja a administração pública, ela tem esse dever, há uma oscilação muito grande de fazer esses pagamentos dos repassos do FPM, há uma oscilação muito grande dos recursos recebidos pela Prefeitura, há, em muitos casos, bloqueios judiciais que comprometem a regularidade, são bloqueios feitos de surpresa, isso ocorre em todas as prefeituras que pagam esses valores com atraso. Então, a gente requer que não seja imputado débito. Assim como com ativo realizável, senhores conselheiros, o atual contador está dando baixa em todo esse valor. Há só uma demora para que seja dado baixa, doutor representante do Ministério Público, em virtude de estar sendo abertos os programas de contabilidade, programas anteriores. Então, precisa de chave de acesso, precisa você puxar a contabilidade da Prefeitura desde o início para poder se apurar realmente a origem desse valor. Então a Prefeitura está fazendo esse levantamento e está requerendo um prazo para que possa apresentar posteriormente na prestação de contas de 2011 a adoção dessas medidas, até porque é um valor de 300 mil pequeno frente ao que a gente já viu aqui de prefeituras desse porte, com valor de 1,5 milhão, de 2 milhões. Então a Prefeitura tem adotado as providências e essa chave de acesso tem dado uma complicação, são programas diferentes, isso dá um trabalho maior para o contador. Então, com base na boa-fé do gestor e a possibilidade de comprovação futura, nos exercícios seguintes, o que se requer é que não seja imputado o débito, porque entendemos que temos a plena convicção da responsabilidade e iremos dar baixa desse valor no exercício de 2011, até porque já está em fase final de levantamento do valor e a adoção das medidas cabíveis para que não haja nenhum dano ao erário, senhores. É o que se requer com relação a essas contas. No que concerne, senhores conselheiros, as contas do Fundeb, do FMS e do FMAS, que inclusive ao parecer do Ministério Público, pela aprovação com ressalvas, não há cheque sem fundos, não há atraso. O que há são algumas pequenas impropriedades em licitações, senhores conselheiros. Apenas isso. No caso, aponta-se também a contratação de servidores sem concurso público. No caso do Fundeb, o gestor atingiu o percentual de gastos com educação, atingiu o percentual dos gastos com profissionais do magistério, foi feito o processo seletivo. Então, senhores, não, no nosso entender,
deve ser aprovado com ressalvas ante essas pequenas falhas. Aqui se constata a ausência de uma licitação de peças no valor de 20 mil. Esse valor não compromete, senhores, a aprovação dessa prestação de contas. Da mesma forma, o Fundo Municipal de Saúde, que aponta apenas essas pequenas impropriedades e contratação sem concurso público. Senhores, o município é um município distante, que, como todos os outros municípios pequenos, tem dificuldade em contratar pessoal, tem dificuldade em realizar um concurso público e preencher essas vagas. É muito longe o município. Então, senhores, para que seja dada quase o mesmo entendimento que foi dado para o FMAS, já que estamos diante das mesmas falhas, que seja também dado esse entendimento para o Fundeb e para o FMS, porque tratamos basicamente das mesmas falhas. Então, excelência, o que se requer com relação a esses fundos é apenas que seja dado o mesmo entendimento e que sejam os mesmos aprovados com ressalvas ante essas pequenas falhas constatadas. É o que se requer, senhores. Muito obrigado. No meu relato, eu passei aqui por cima do item exatamente imputação de débito, sugerida pelo Ministério Público de 345 mil. Eu agrego aí a meu relato. Passa ao voto. Emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas. Eu voto pela reprovação das contas de governo. Voto também pelo julgamento de irregularidade às contas de gestão da Prefeitura, com multa de 4.000 unidades. Sem a imputação. Nos demais casos, eu acompanho o Ministério Público no FMAS, regularidade com ressalvas, multa de 700 unidades, e eu já adaptei aqui as novas multas, né? Regularidade com ressalvas, Fundeb, FMS, Câmara Municipal, aos 2 gestores, com multa. Eu vou relatar aqui para melhorar para o doutor Jean. Fundeb, regularidade com ressalva e multa de 700 unidades. Da mesma forma, FMS, Câmara Municipal, primeiro gestor, multa de 500 unidades, regularidade com ressalva, e o último, James Rodrigues, 2.200 unidades. Nós já estamos fazendo aqui da forma que foi James, regularidade com ressalva, 2.200 unidades. E a imputação de débito é de 1.872,86. Mais as recomendações elencadas aqui pelo Ministério Público e por mim lidas, que são encaminhamentos ao Ministério do Trabalho, à Procuradoria do Trabalho, ao Promotor de Justiça, ao Tribunal de Contas da União. Eu voto. Colho o voto do doutor Abelardo. Acompanho o voto do relator. Doutor Fritz. Aprovado o voto deste relator. Regularidade com ressalvas e multa, porque eu constatei aqui, doutor, mas que são 2, e a emissão de um cheque foi de R$800 e intempestividade no envio de balancete. O advogado particularmente me disse que não é da responsabilidade, que eles entregam ao gestor principal, o prefeito, né?